Eu sou a professora Patrícia Rufino, você está na aula de Língua Portuguesa. No encontro de hoje, vamos analisar a redação 1000 que a jovem Alana Miranda fez no Enem 2019. Ano passado, o tema do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa foi a introdução produzida pela Alana Miranda. Nas introduções, devemos sempre atentar para a abordagem do tema e para a quantidade de linhas. Razoavelmente, uma introdução para o Enem deve ter entre 5 e 7 linhas. A Alana disse assim: ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. Após a palavra comunidades, a Alana fechou o primeiro período com um ponto de continuação. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação, a adesão das massas ao governo. Veja que depois da palavra governo, novamente ela fecha o período com um ponto de continuação. Dando sequência, ela disse: embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se, na contemporaneidade, a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Ponto. Fechou o período. Continuando, essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para a maior acessibilidade. Vocês devem ter notado que a Alana produziu uma introdução dividida em vários períodos. Então, você vai observar a divisão da palavra comunidades, ali após a palavra governo, após a palavra população e após a palavra acessibilidade. Ela dividiu a introdução dela em 4 períodos. Lembre-se, um texto muito longo, composto apenas por vírgulas, vai ser considerado aí um texto extenso, um texto cansativo, e você vai ser penalizado na competência 1, já que você vai apresentar dificuldade em dividir o seu texto em períodos, ok? Então, você já sabe aí que o texto deve ser dividido em períodos. A questão 1 diz: a qual regime Miranda se refere quando ela fala aí sobre os regimes totalitários? Veja que a Miranda ela não especificou um regime, ela colocou no plural. Isso faz com que amplie o contexto, né? O contexto que ela está dando ali à discussão sobre o cinema. Ela pode estar falando, claro, do regime militar, mas ela também pode estar falando do nazismo. Então, quando ela ampliou a discussão, através desse contexto, desceu a introdução dela. O tópico frasal é aquela parte do texto em que foi abordada a ideia principal. Sobre ele são alicerçadas outras ideias. O tópico frasal pode vir no início, no meio ou no final do texto. Lembre-se, o tópico frasal, ele vai ajudar a você aí, vai ajudar. Lembre-se, o tópico frasal vai ajudar você a organizar as suas ideias. A Alana propôs, no primeiro período, uma contextualização um pouco mais genérica, falando sutilmente sobre a formação da sociedade em comunidades. Ela fez apenas uma constatação. Após isso, ela usa exposição, faz referência ao século XX e aos regimes totalitários. A Alana começa a se posicionar a partir do momento em que ela diz: embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Esse fragmento do texto é o fragmento dissertativo. Essa parte do texto da Alana, ela corresponde à tese, à ideia que ela vai defender, e também ao tópico frasal, ou seja, aquela parte mais importante do texto. Percebam que tem uma relação de coerência você identificar o tópico frasal próximo à tese aí no texto dissertativo, certo? Aqui da introdução. A gente vai perceber essa relação entre a tese e
o tópico frasal dentro da introdução. Após isso, a Alana apresentou os argumentos que ela irá desenvolver no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, apontando primeiramente a necessidade da desconstrução coletiva e, posteriormente, a necessidade da redução do custo do ingresso. Na introdução ainda, observamos a composição do tema dentro da introdução. A Alana não usou a frase temática do Enem tal qual estava lá, mas ela fez referência à frase usando sinônimos, termos apropriados, como a palavra cinematográfico, que está relacionada ao universo do cinema. Do mesmo modo, quando ela se posiciona dizendo ali que falta acesso por parte da população, ela deixa implícita a ligação com a democratização do acesso ao cinema. E ela fecha ali com a palavra acessibilidade, que também está relacionada ao tema. Vamos agora ao desenvolvimento 1. Notem que para o início do parágrafo, a Alana escolheu um tipo de mecanismo linguístico organizador. Esse tipo de mecanismo, em primeira análise, é um mecanismo que organiza as ideias, traz uma relação de relevância, o que seria analisado no primeiro momento, lógico, posteriormente, o que será analisado em um segundo momento. Ela usou o mecanismo linguístico e segue dizendo assim: em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão das classes inferiores. A Alana fecha o primeiro período e ela já traz uma crítica bem pertinente, falando aí que o cinema ficou restrito às elites. Ela está dando continuidade àquilo que ela apresentou lá na introdução. Após o ponto, a Alana usa um outro mecanismo linguístico, a expressão nessa perspectiva, seguida, é claro, de uma vírgula. Segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Veja que novamente ela fecha o período. Nesse momento, ela traz um teórico para fundamentar a sua ideia, assim, endossando o referencial teórico e, claro, aprimorando e melhorando a sua nota na competência 2. Michel Foucault tem vários títulos falando sobre o poder, as relações de dominação. Entre eles fica a dica do livro Microfísica do Poder, no qual vocês vão poder avaliar, segundo a perspectiva de Foucault, o que seriam os micros e os macros mecanismos usados para estabelecer as relações de poder. Além disso, há um outro título muito importante, feito também a partir das ideias de Michel Foucault. É a aula inaugural do Collège de France, publicado em 1972, a partir de uma aula feita por Michel Foucault, falando sobre a ordem do discurso. Um livro bem acessível e que pode embasar várias discussões, não só na redação do Enem, mas na própria faculdade. Dando sequência, a Alana escreveu sob essa ótica. Novamente, ela faz uso de um mecanismo linguístico, dizendo em sequência: constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Novamente, fecha-se o período. Observem agora que a Alana se posiciona novamente em relação ao cinema, colocando agora parte da culpa sobre o não acesso ao cinema ao próprio cidadão, que deixa aí de procurar os seus direitos e esquece que, perante a Constituição, todos somos iguais e temos os mesmos direitos, inclusive o direito ao lazer e ao entretenimento. Indo para o último período, a Alana escolhe um outro elemento coesivo, agora ela diz desse modo, e uma belíssima vírgula. Ela segue dizendo:
Com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui para a exclusão do restante da população. Assim, ela fecha o desenvolvimento 1. Notem o percurso que foi empreendido pela Alana. Ela faz um primeiro período com críticas, fazendo uma relação com a introdução. Depois, ela cita um referencial teórico para enriquecer a discussão que ela propôs. Na sequência, ela tece críticas à nossa sociedade, a nós enquanto cidadãos. E, por último, ela fecha a ideia voltando ali para o início do desenvolvimento 1, quando ela fala do cinema ter se tornado aí elitizado. Já o desenvolvimento 2 foi iniciado com mecanismo linguístico, além disso, e claro, uma belíssima vírgula. Uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Fecha-se aqui o primeiro período. Observem, aqui ela está começando a desenvolver o argumento 2, que foi apresentado lá na introdução, quando a Alana destacou o custo dos ingressos como um impedimento para o acesso igualitário. Após o fechamento do período, ela apresenta um outro mecanismo linguístico. Agora a expressão é nesse sentido. Vírgula. Na teoria da percepção do estado da sociedade de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrange-se duas divisões, normal e patológico. Novamente, ela fecha o período. Como você está bem atento, deve ter percebido que a Alana guarda para o segundo período o referencial teórico que ela deseja apresentar. Foi no segundo período do desenvolvimento 1 que ela apresentou Michel Foucault. E agora, no segundo período do D2, ela apresenta Émile Durkheim. Isso não é uma regra, é um estilo. Vejam que a discussão da Alana não parte do senso comum. Ela não traz apenas ideias soltas e não fundamentadas. Ela escolheu dois autores para enriquecer e dar suporte àquilo que ela diz. Aqui nós temos teóricos, mas existem muitos tipos de referenciais teóricos, como pesquisas, elementos históricos, elementos geográficos, elementos culturais. Você pode ainda apresentar fatos reais, fazer análise sobre eles e assim enriquecer ainda mais o seu texto. Após o fechamento do segundo período, a Alana segue para o terceiro período, começando com a palavra seguindo, na forma de gerúndio. Porém, ela juntou a um outro complemento, dizendo seguindo essa linha de pensamento, vírgula. Alana juntou essas palavras, fazendo delas uma expressão coesiva. Vocês sabem que o elemento coesivo, ele contribui para a análise da competência 4, lá da matriz de referência do Enem. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico, um ambiente doentio, em crise, rompe com o seu desenvolvimento, visto que, novamente aí, uma locução conjuntiva agora, para poder fazer a correta relação do texto, um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Vocês lembram que, na introdução, a Alana apontou uma reconstrução da coletividade, uma ressignificação dessa coletividade. E agora percebe-se ao longo da construção argumentativa da Alana que ela acredita que a desordem da sociedade em garantir direitos básicos como o cinema prejudica esse progresso coletivo, né? Prejudica essas relações coletivas. Então, percebemos a organização textual que essa jovem propôs. Para o último período do desenvolvimento 2, ela iniciou com o elemento coesivo, colocou a vírgula e disse: com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Então, ao fechar o desenvolvimento 2, já sabemos que
Segundo o que a Alana discutiu, há problemas em tornar o acesso ao cinema democrático no Brasil, posto que, segundo ela, o nosso ideal de coletividade não está sendo desenvolvido, porque nós estaríamos nessa sociedade patológica. Além disso, o preço dos ingressos é aí um grave impedimento para o gozo desse direito. Para concluir, a Alana propõe que sejam feitas ações em prol da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ela iniciou a conclusão dizendo: depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Esse início da redação da Alana é o que se chama retomada de tese. É o momento inicial da conclusão, onde você pode fazer como ela fez aqui. Ela iniciou com um verbo, depois ela usou o mecanismo linguístico de conclusão, que foi a palavra portanto, entre duas vírgulas, porque houve um deslocamento desse coesivo, que ele inicia o parágrafo ali, ela escolheu por estilo começar com o verbo, então ela necessitou dessa pontuação aí para ficar gramaticalmente correto. Após isso, ela diz: para que isso ocorra, vírgula, observe o elemento coesivo em questão. Para que isso ocorra, é necessário que, a partir de agora, a Alana vai fazer a intervenção responsável pela nota da competência 5. A Alana diz que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região. Note a relação da ação que ela está propondo com a discussão feita dentro do texto da Alana. Aqui, a Alana recebeu 40 pontos por ter mencionado o agente, o responsável pela ação. Quem se responsabilizaria pela ação seria o Estado, com letra maiúscula, por referendar o Brasil, nosso país. Ao propor a ação da redução dos ingressos, a Alana ganha mais 40 pontos. Ou seja, até aqui, ela já conseguiu, na competência 5, 80 pontos. 40 por ter colocado o agente, que é o Estado, e mais 40 por ter colocado a ação, que é a redução do custo do ingresso, considerando a região. Veja que agora a Alana vai complementar a ação. Junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de anúncios. A Alana agora conseguiu mais 40 pontos ao mencionar o meio que será usado para divulgar aí a importância do cinema, por meio de anúncios. Após isso, ao usar a coesão a fim de, ela iniciou a finalidade dessa ação, que é colaborar com o acesso igualitário. Retomando, a Alana usou agente, que é o Estado, usou ações, a redução coerente do custo do ingresso e a divulgação da importância da arte do cinema. Usou um meio, que foram os anúncios, e estabeleceu a finalidade, que é a promoção de um acesso igualitário. Ela deu sequência, usando o elemento coesivo, para demais, dizendo agora que a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras na área de ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. O Enem solicita que você faça uma intervenção detalhada, mas você pode, como a Alana, fazer 2 ou mais. Dependerá de como você projetou a sua redação, como que você a organizou. Para finalizar, ela diz assim, vírgula, elemento coesivo. Haverá um ambiente estável, equilibrado, que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Esse último momento apresentado por Alana representa o fecho de ouro, aquela frase final onde você diz que com as ações que serão estabelecidas, o tema do Enem vai ser superado. Veja que é um período pequeno, é um período que apresenta esperança de que
o Brasil vai melhorar naquele quesito, diante daquela situação proposta dentro da discussão do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se cuidem, em breve estaremos juntos.